Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de estudo. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? Nesta aula vocês irão realizar as atividades da página 28 e 29 do livro. Sendo que o tema da aula é adjetivo, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, e o que é adjetivo? Adjetivos são as palavras que expressam qualidade e características dos substantivos, certo? Então, só para citar um exemplo, se eu digo Caio é um menino alegre, estudioso, calmo, então veja, a palavra alegre é uma qualidade ou uma característica de Caio, certo? Calmo, também uma qualidade ou uma característica de Caio. E estudioso, outra qualidade ou característica de Caio. Portanto, alegre, estudioso e calmo são adjetivos, certo? Então, é simples. Os adjetivos são as palavras que expressam qualidade ou características dos substantivos, certo? Então, vamos lá. Então, na questão 1, releia a frase a seguir que indica como era a menina quando nasceu. Então, vejam, vai dizer, a frase vai falar das características e das qualidades da menina, certo? E vocês, ó, vejam, embora a menininha fosse bastante bonita, era tão fraca e miúda que todos julgaram que não fosse viver, resolvendo de pronto batizá-la, certo? Então, letra A da primeira questão, sublime no trecho acima as palavras que indicam as características da menina. Então, todas as palavras que indicarem uma das características da menina, vocês vão passar um tracinho abaixo da palavra, certo? Por exemplo, se vocês acham que bonita é uma característica da menina, vão passar um tracinho abaixo da palavra bonita, certo? Tem mais de uma característica, não é só uma não, são várias, certo? Letra B. Releia este outro trecho. O pai se consolou como pôde pela perda dos 7 filhos com a sua querida filhinha, que logo tornou-se mais forte e a cada dia mais bonita. Qual característica da menina mudou depois que ela cresceu? Então, se esqueceram, retornem ao texto, mas aqui mesmo já tem a resposta, certo? Qual característica da menina mudou depois que ela cresceu? Lá no texto, os sete corvos, tem essa resposta. No conto Os Sete Corvos, a menina encontra 3 seres da natureza. Que seres são esses? Então, acho que vocês sabem quais são os seres da natureza, por exemplo, a lua, as estrelas, certo? Letra B. Quais são as características de cada um deles? Mais uma vez, vocês vão ver quais são as características dos seres da natureza que a menina encontra, certo? Pronto, aqui abaixo está justamente o que o professor falou lá no início da aula. As palavras que expressam qualidade ou característica dos substantivos são chamadas de adjetivos, certo? Um exemplo encontrado no conto é e as estrelas. Então, estrela é um substantivo, certo? Estrelas é um substantivo. Aí vem agora ó, os adjetivos. São as características das estrelas. Como é que elas são? Gentis e amáveis. Então, a palavra gentis é um adjetivo e amáveis outros adjetivos, certo? Passando para a página 29. Vejam só, observe o quadro a seguir. A primeira coluna traz 2 estrofes do poema A Fada das Crianças, outro texto que nós trabalhamos nesse capítulo do livro. A segunda coluna apresenta uma versão do poema, ou seja, um texto reescrito com base nas estrofes originais. Vocês não vão poder formar dupla porque nós não estamos com aula presenciais, mas vão fazer individualmente essa questão, certo? Vejam só, poema das Fada das Crianças. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve. Os seus cabelos de ouro acaricia, e sonhos lindos como ninguém teve a sentir a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas, que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé volta a melhor das fadas,
ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Vejam só, uma versão, gente, ó, mudaram, certo? Veja que no primeiro tem umas palavras em negrito aí destacadas, e essas palavras foram trocadas na segunda versão. A criança que dorme chega leve, e pondo-lhe na fronte a mão de neve. Os seus cabelos de ouro arrepia, presta atenção, arrepia, e pesadelos como ninguém teve a sentir, a criança principia. E há figuras não desengonçadas que assustam, tão desengonçadas que assustam e dão saltos e passadas. E vem a noite, e triste e tenebrosa, pé ante pé, volta a malvada. Aí vocês vão dar um nome, aí quem é que é a malvada? A sua horrível vassoura pavorosa. Então veja os adjetivos que foram mudados aí, ó. Arrepia, pesadelos, certo? Figuras não, desengonçados, assustam, outros substantivos como também foram alterados, ó. Noite, triste, tenebrosa, certo? Aí a sua horrível vassoura pavorosa. Todas essas palavras elas foram alteradas em relação ao texto original, certo? E vocês agora vão responder letra A, letra B e letra C. E letra D. Prestem atenção. Ó. Complete o espaço em branco na versão do poema com uma personagem. Então aqui vocês vão colocar um nome. Quem volta pé ante pé, volta a malvada, certo? Vocês não vão colocar igual o primeiro texto, não. Vocês vão mudar também, certo? Vocês não vão dizer fada, não. A sua horrível vassoura pavorosa. Então, com essas informações aí, é possível vocês criarem um personagem, colocar o nome dele aí no espacinho. Letra B. Releia as palavras em destaque no primeiro e no segundo texto. A troca de algumas palavras na versão mudou o clima da cena descrita. Por quê? Então, vejam só. Vocês vão observar essas palavras destacadas aqui, ó. Certo? Como engraçadas, brincam, dia, leve e graciosa, elas foram alteradas. E vocês vão dizer se muda o clima da história, certo? Do poema. Da história. Quais foram os adjetivos que contribuíram para criar um clima de terror no segundo poema? Então aqui já está dizendo a vocês que o segundo poema ele apresentou, com as alterações feitas, um clima de terror. Então quais foram os adjetivos que criaram esse clima de terror no segundo poema? Vocês vão escrever os adjetivos. Já disse, adjetivos são palavras que expressam qualidades e características, certo? Observe a expressão mão de neve na versão do poema. Ela tem o mesmo sentido que no poema original? Expliquem, certo? Então, o poema original vocês vão encontrar no mesmo livro e com certeza é possível responder a todos esses questionamentos com um pouquinho de atenção, lendo com atenção a questão, certo? Então, gente, é isso. Esta é a nossa atividade de hoje, página 28 e página 29 do livro de língua portuguesa. Boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.